nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, tá cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson e Leo aqui. Hoje a gente vai comentar aqui sobre o tópico 14 dos ensinamentos aí da última RGE de 2025. O 14 e o 15. Algumas situações no passado geraram muitas falas errôneas. A congregação veio a corrigir, né? Mas, não sei, irmãos, ainda acaba ficando aquele negócio. O jargão, aquele costume, né? Ainda falavam muito aquela frase do pecado de morte. E aí se tinha somente um tipo de pecado, que era o pecado de morte. Não deixa de ser um pecado que leva à morte, mas só que levava irmãos à hipocrisia. Alguns achavam que eles eram santos, e ainda continua muitos ainda nessa linhagem. Santos e puros que só cometem faltas e fraquezas, porque só existia um pecado, que era considerado o maior de todos. Talvez essa comunidade que pensa dessa maneira, ela nunca consegue levar a sério a sua transformação e a sua santificação, que é diária, que é constante, que é crescente na vida do cristão, né? Porque ele passa a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Então tudo nesse mundo que causa o desvio disso, do que é amor, porque o pecado, ele começa a desviar o homem da realidade em que vive. Ele começa a viver uma experiência aí ilusória. E aí ele começa a se decompor espiritualmente. E vai se derrubando, né, nas suas quedas. Vai tentando levantar, caindo de novo. Mas até chegar ao ponto que é a morte espiritual. Mas o que acontece é que esse pecado, ele é muito mais amplo que imagina. E a gente vai ler depois no livro de Gálatas 5:19 em diante. Mas primeiro a gente vai ficar aqui com esse tópico que tira um pouco aquele conceito antigo, essa ideia antiga, e começa a fazer as pessoas a se autoavaliar melhor, porque aqui não havia antes uma explicação antes sobre as questões da vida pecaminosa e sobre o pecado, sobre essa situação do velho homem. Mas agora, aqui começa a se entender melhor, só que eu vou explicar também depois qual que é o problema maior que existe dentro da denominação que ainda precisa acertar em várias regiões da CCB. Alguns irmãos eles até acham ruim quando a gente fala, porque talvez vive num lugar que não acontece isso que eu vou falar para vocês depois. Mas vamos lá. Tópico 14. Todos os seres humanos possuem pecados ocultos em seu viver, pois há dificuldade em conhecê-los. O apóstolo Paulo lamentou pela dificuldade de conhecer os pecados que existiam em seu viver, dizendo: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Davi, reconhecendo seu estado espiritual, clamou: Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Salmos 19, versículo 12 e 13. O homem tem predisposição para investigar os outros, buscando conhecer seus procedimentos, no intuito de julgá-los, desconhecendo assim o que disse o Senhor Jesus: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículo 5. Também Salomão escreveu: A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Provérbios 25, 2 e 3. Portanto, é recomendado que voltemos a atenção aos nossos próprios erros, discernindo diligentemente sobre a nossa própria conduta diante do Senhor. Veja aqui,
essa situação aqui, essa explicação aqui, ela é muito profunda. Pecados ocultos. Aqui está falando daquele que as pessoas têm. Ele tem aquele pecado e de alguma maneira ele consegue deixar isso passar, né? Isso, ele não reconhece nada e ele olha o dos outros. Você vê que o contexto de todo esse ensinamento é isso aqui. Tira primeiro a trave do teu olho, depois fala sobre outros ensinamentos aqui de provérbios, né? A glória do Senhor é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Porque aqui está a situação de quando as pessoas ela volta a atenção, né? Ela não volta a atenção pelo erro dela mesma e ela começa a querer olhar as coisas que acontecem na vida do próximo. Então isso é uma maneira que as pessoas têm muitas vezes é de encobrir os seus erros, buscando os erros dos outros. Então esse ensinamento aqui é um ensinamento que era necessário, porque quando muitas das vezes você fala de pecado de morte, ou que são para a morte, as pessoas vão avaliando se aquela pessoa já morreu espiritualmente ou não. E não é coisa do ser humano fazer isso. Está longe de um humano avaliar a morte espiritual de alguém. Talvez, né, no sistema calvinista, eles tenham lá o seu jeito de dizer, as suas predestinações, as suas eleições, da maneira que eles pensam lá, absoluta, né, e avaliável. Mas aqui a gente sabe que cada pessoa tem até um final da vida a se arrepender profundamente daquilo que ele está vivendo. Vamos ler aqui a parte do ensinamento número 15, né? O pecado da concupiscência. Vamos lá. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais, que são a incontinência, volúpia, lascívia, luxúria, cobiça, entre outras. Tá vendo? Aqui são os prazeres, né? Os anseios da carne. Então aqui tá falando, claro, das questões sensuais, os pecados que são de ordem sexual, né? E a incontinência, né? Também da lascívia, né? A volúpia, a luxúria, a cobiça, entre outras. Isso aqui, existe toda essa questão em volta que Jesus até falou numa passagem sobre a cobiça, né? Em um caso aí semelhante, que a gente pode falar depois se der tempo. Praticar esses males pode levar pessoas a cometerem a fornicação ou adultério, né? Você observe aqui que está falando sobre essa questão, esse pecado ainda aqui da carne, ligado à fornicação e o adultério. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. As práticas pecaminosas levam pessoas ao total afastamento de Deus. Então as práticas, as pessoas que querem viver no pecado, né, ali não está falando sobre as questões, né, de pecados. Ela está falando, a palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Depois vai falar aqui, ó, sabemos que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas aqui termina a frase falando assim: as práticas pecaminosas levam pessoas ao total afastamento de Deus. Quando fala prática, é aquele que vive em pecado e vai se afastando, porque isso é fato. O ser humano ele consegue muitas vezes se entregar às questões aí das ilusões, como eu falei no início do vídeo, e ele vai sim se perdendo até o total afastamento de Deus. Ele depois vai falar aqui, ó, continuando ainda, né, o perdão de pecados. Ainda que o pecado possa levar à morte, contudo, vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João 2:1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E disse Jesus aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. E depois vai falar, claro, né, que se pecar, temos advogado, na qual é o próprio Jesus Cristo, né? Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do poder do pecado e da morte. Ele gera um poder na pessoa de controle. A pessoa não consegue sair daquilo ali, até muitas das vezes levar à morte e acabar não se arrependendo e não vindo esse renovo. Que a pessoa, ela, na verdade, diariamente ela tem que nascer de novo. Diariamente, por vários motivos da vida. Isso eles não escreveram aqui e é eu que estou dizendo, porque é uma palavra da verdade, né? Diariamente ela tem que se restaurar, pedir perdão e se entregar.
porque o fariseu e o publicano se mostra muito isso. O publicano reconhecia, entregava. E Jesus disse que ele era justificado e não aquele que achava sempre que ele não tinha erro nenhum e que ele estava juntando créditos com Deus daquilo que ele fazia ou deixava de fazer para agradá-lo. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos maus desejos, ainda que movidos pela concupiscências. O que a palavra reprova é alimentar esses sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. A concupiscência da carne pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e demais sentimentos perversos, indecorosos e imorais. Aqui, lá em cima, né, eu vi que eles estavam falando um pouco da concupiscências, né, e os prazeres sexuais, como diz ali, que são a incontinência, volúpia, lascívia, luxúria, cobiça, entre outros, né? E depois aqui ele vai falar também sobre essa questão aqui da concupiscências da carne, que também continua sendo, né, a questão do ódio, a vingança, a traição e os demais sentimentos perversos, indecorosos e imorais. Isso aqui é situação que a gente vê que leva as pessoas à morte, e segundo a gente vê Gálatas 5:19 em diante, né, porque fala ali que são as questões da carne. Até Gálatas, ela já começa dizendo aqui, quando seguem os desejos da natureza humana. Em outras versões, quando comete os pecados da carne, e ali vai falar todos aqueles que são, né, como você vê aqui, ó, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Aí aqui acabou o que você acha que é o pior. Tá todos juntos aqui num pacote só, né? Vamos lá. Vai continuar aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem vive, né, quem pratica essas coisas, pessoas que vivem achando que está normal, ele nunca tem esse reconhecimento que está falando aqui, né, ele nunca tem isso de lá no 14, por exemplo, que ele não olha por dentro dele, então são os pecados ocultos. Esses outros aqui, ele tudo acha que são faltas e fraquezas. E ele não tem essa, igual o publicano fazia, de nas orações já pedir perdão por esses, sabe? É uma tentativa diária, é um nascer de novo diário, uma tentativa de renovo, de tentar e viver em santidade. Por isso que é um povo separado. O cristão, ele é um povo separado, por isso que é chamado de santos muitas das vezes. Não é porque são perfeitos, mas é porque ele tenta cada dia melhorar em várias questões da sua vida, mas eles não podem deixar isso crescer, essas coisas dentro dele, e ocultar dele mesmo todos esses pecados que eu falei para vocês, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa para ler aqui. Aqui tem a prudência no convívio. São diversas as fontes por onde se alimenta a concupiscência, tais como textos, áudios, vídeos, meios de comunicação onde predomina a corrupção moral, bem como pelo convívio com pessoas de conduta desregrada, de deficientes no caráter, dadas às lascívia ou do consumo de álcool ou entorpecentes, drogas ilícitas. A convivência com essas pessoas, que pela influência delas em nossas vidas ou pelos meios de comunicação, pode alimentar o poder da concupiscência, levando a pessoa a ceder à tentação, cometendo o pecado. A comunhão com Deus, em todo o nosso viver, é um meio pelo qual se desfaz a força do mal, evitando assim a queda espiritual. Essa queda espiritual aqui, na verdade, é o que vai muitas das vezes levar a pessoa à morte espiritual. Então, são os pecados que são para a morte. Ali tem falado, claro, ali sobre os outros pecados, citou os outros problemas da concupiscência, e às vezes as pessoas eles vão pensando aí que estão vivendo aí só em faltas e fraquezas, mas tem os outros ali, o ódio, né? Muitas pessoas aí, elas vivem cheias de ódio, ela não conseguiu se reestruturar e viver o nascer de novo. Esse ódio ele tem que ser
destruído da vida do cristão. Às vezes passamos por situações, tem aqui um irmão que comentou sobre a questão da era do pecado de morte, que julgaram uma irmã dele, e até hoje está em situação assim lá, por causa dos anciãos antigos que tinha, e ninguém resolveu esse caso. Só que o que está acontecendo? Aqueles que fizeram isso com ela, meu irmão, é eles que estão em risco tremendo de não herdar o reino dos céus. São essas pessoas aí que estão num risco perigoso, porque na Bíblia fala que eles prestarão conta das almas. A Bíblia fala isso e eles não dão bola, muitas das vezes, porque é a hora de chorar para Deus, de orar na sua casa. Eles acham que está tudo bem. Eles não conseguem ver o mal que causou nas famílias por essa questão do pecado de morte, não voltar mais à liberdade da pessoa e ficar o tempo todo ali achando bonito uma igreja que está ali no outro ensinamento fazendo pecados ocultos, cheio de pecado, cheio de coisas e olhando o do outro. Essa é a questão da hipocrisia que eu falei, que o pecado de morte gera. Essa frase errada que foi criada, e depois dizem que a igreja não muda, que não tem que mudar, mas vem os entendimentos novos, e você vê nessa circular. Só que terá resposta, será no nosso meio, porque ainda o que acontece dentro da igreja? Alguém viu, ou até falou, ou por fofoca, foi lá denunciar para ancião, um jovem que a família queria ver muitas das vezes dentro da igreja, teve um namoro e aconteceu alguma coisa. Se fato aconteceu, não sabem tratar o caso e quando não aconteceu, também recebem aquelas denúncias e jogam fora. E aí, se esse jovem um dia futuramente for questionar isso, eles querem que fique quieto, ele não pode questionar o ancião. Antigamente sentava até no último banco, né? E ali era julgado, e ali era ouvido palavras e pregações de indireta, né? Tem gente que entra aqui dentro porque a porta está aberta, até cachorro entra. Até o Valdir de Matão fez uma correção, né? Tem gente que já cheira defunto, falavam isso, e o Valdir de Matão, o ancião, tentou corrigir isso daí. Só que aqui no canal, vem os extremistas da igreja, muitas das vezes, os anciãos tentando acertar essas coisas, e defende tudo essas coisas aí ligadas ao demônio. Graças a Deus o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, tá cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não põe ninguém para fora, não olha torto para ninguém, não levanta a tua cabeça, não, oh irmão. Defende toda essa situação de espíritos caídos que tentam fazer a destruição da igreja, e vem aqui e ficou bravo com a gente, sabendo que até os ensinamentos, até os anciãos sabem que isso aí estava errado, né? Que isso é errado em várias regiões, e aí vem os extremistas da igreja e ficam bravos. Hoje mesmo tive comentários aí, né? Esse daí logo tá mostrando para o lado ruim dele aí, né? Que ela fala que a gente quer, eles querem que você defenda a instituição, né? E eu não tô aqui atacando, vocês estão vendo que eu tô falando de coisas boas que vieram, né? E tem vários problemas em outras denominações, até mais sérios, que as pessoas pensam que estão tudo bem, mas tem pessoas vivendo numa ilusão em outros lugares, né? Mas aí vem esses idólatras da igreja atacar, e vem aqueles que querem que eu fique aqui chamando a igreja de seita, que tá todo mundo condenado, que vão todo mundo pro inferno na igreja. Não acha que esse canal um dia vai se vender a esses extremos. Essa é a realidade. Eles não conseguem resolver os casos. Esse irmão aí tem a irmã dele que passou por depressão, por situações que eles não conseguem chegar na pessoa e falar, irmão, volta na comunhão com nós, pode chamar hino, pode, né, essa irmã tocava, vai voltando a treinar. Deus faz a obra, não conseguem, tem muita raiva no coração desses. E se essa pessoa quiser voltar à liberdade, ele vai falar com o ancião local, ele não vai dar bola, ele vai tornar aquilo ali de uma maneira assim, para ele, tanto faz, tanto fez. Se você for falar com o regional, ele vai querer saber o que aconteceu, e aí eles vão levar lá da maneira deles, não vai resolver, não vai chegar no Braz e vai viver essa pessoa o resto da vida excluída.
Muitas das vezes é assim que funciona, porque não existe uma comissão, não existe um departamento separado, já que acha que a igreja é muito grande para tratar todos os casos, não existe nada separado para rever essas coisas que acontecem. Ultimamente falei com um advogado da CCB, né, falei que dessa situação e em conversa ele até falou que deveria se pôr numa situação nova de avaliação desses casos. Essa situação toda vem acontecendo há anos e anos e muitas pessoas, enquanto não acontece com a família, enquanto não acontece com um parente do ministério, tá tudo certo. Mas, se Deus quiser, pela conversa aí que eu tive, eles vão rever essa situação e trazer casos de novo para resolver e testemunhas, né? Porque não sei como que consegue viver como igreja da forma que existiu há muito tempos atrás, infelizmente. Mas existem regionais muito diferentes nesses casos. A região de Marília, que Deus deu o prazer de conhecer ali, de ter testemunhos, é totalmente diferente. É um lugar que pode as pessoas vão aqui reclamar de outras coisas, sempre tem aquilo que nada tá bom, né? Mas é um lugar que nesse tratamento aí é totalmente diferente, principalmente dessa região aqui, né? Aqui do Gilson Carcelli e outros lugares aí. É terrível, irmão, mas estamos caminhando aí, vendo por esses tópicos que as coisas parecem entrando no eixo, né? Pelo menos para o futuro das novas gerações. Mas esses novos não caem mais. Os de hoje, pela internet, estão sabendo. E quando eles são desprezados dessa maneira, eles vão para outra denominação. Já não ficam mais ali sendo julgados e condenados tantos anos depois, claro, que conhecem a verdade de Cristo. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve nesse canal quem não é inscrito. Se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Paz e graça verdadeira. E até o próximo vídeo, irmãos.